Oi, Fala, minha gente, amores. chegamos. Boa tarde, linda tarde pra você. Que bom estarmos juntinhos. E hoje a gente vai falar de comidinha. A gente vai falar coisa da alimentação boa. dos seus filhos. A gente vai falar da vida, especialmente considerando quão necessário é que a gente olhe para o prato, porque do prato vem ou saúde ou ainda mais adoecimento. Não é, Ai, amigo? ai, ai, esse é o assunto que a gente vai estar conversando aqui no seu Entre Família de hoje. Feriadinho, tá em casa, aproveitando aí junto com a família, que legal. Então, ó, aproveita e presta bastante atenção nesse programa de hoje. Você que é pai, mãe, os avós também, cuidadores, enfim, porque nós temos uma especialista aqui nessa parte de alimentação, nutrição, para nos ajudar até a entender que relação tem, Darleide, a alimentação com alguns transtornos, alguns distúrbios também, que às vezes a minha criança anda muito agitada, anda muito isso ou aquilo. Será que não tem a ver com a alimentação? Muitos casos pode ter, e até trazer uma melhora muito grande em alguns casos que pensava, não, isso aqui não tem ligação uma coisa com a outra, mas tem. Tem, gente, Pois é. tem. Há profissionais que vão dizer nada a ver. Nós estamos no time, ou favoráveis ao time, dos que creem que há sim relação, porque nós somos um todo, de que há uma melhora, de que havendo uma mudança, haverá também uma mudança perceptível no comportamento e até em como será levado adiante os demais cuidados envolvidos com a criança, como, por exemplo, TDAH, algum distúrbio de sono, o próprio autismo. Então, assim, com muito respeito, com muito cuidado, com muita atenção a tudo mais que é envolvido em relação a esses transtornos, a esses distúrbios, nós precisamos, com liberdade, falar o que nós cremos ser importante para esse momento no cuidado com as crianças e outros, não somente as crianças, né? Mas também nós, adultos, todos, o que a gente come, gente, tudo que a gente come se transforma em sangue, ou sangue bom, ou sangue que vai dificultar muito que tenhamos saúde. Verdade, inclusive, olha só, para você entender um pouquinho, no Brasil, alguns dados revelam aí, revelam um cenário bem preocupante, cerca de 30% das calorias consumidas por crianças de 3 a 5 anos, 30%, viu? Dessas calorias aí são ultraprocessadas, ricas em açúcares, gorduras, aditivos químicos, corantes e por aí vai. Então olha isso, minha gente. Como a gente não vai dizer que isso não tem efeito? Tem, Efeito total. nulo. Corantes, os Estados Unidos recentemente já determinou retirar alguns dos corantes que são derivados de petróleo na alimentação, que nem deveria ser chamado de alimentação, mas no que essas crianças comem no dia a dia. Como que isso não vai afetar o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento também, enfim. A nossa especialista de hoje, ela é nutricionista, a Gabi, eu chamo de Gabi, mas é Gabriela Palma. E é uma delícia recebê-la aqui com a gente para a gente conversar desse assunto, do qual ela gosta tanto. E teremos mais informações, teremos mais a sua interação, teremos muita alegria de estarmos com você nesse pedaço da tarde, não é, Binal? Com certeza. A gente faz aquela pausa de 30 segundinhos, já estamos de volta. Simbora, Entre Família, tarde de quinta-feira, feriado. Hoje é dia 19, 19 de junho. Prazer ter você juntinho com a gente aqui na TV Novo Tempo para aprender mais, né? Juntos a gente vai aprendendo, é um crescimento mútuo, né, Darleide? A cada dia, nessa escola da vida, a gente aprende um pouco mais a cada dia. Ninguém pode dizer, eu já aprendi tudo. Tem como? A gente vai sendo transformado por aquilo que nós vamos aprendendo, assimilando. Claro que provoca-se mudanças mais profundas quando há uma reflexão. Mas, de qualquer maneira, como você tem contato com tudo que é bom aqui na sua telinha da Novo Tempo, certamente provoca mudanças na sua vida, no seu dia a dia. E hoje nós estamos propondo falar sobre a alimentação e a saúde das crianças, especialmente aquelas que apresentam alguma dificuldade, como TDAH, que tem dificuldade de atenção ou tem hiperatividade. Imagina uma criança com hiperatividade comendo chocolate, refrigerantes, com cafeína, às vezes até tomando café, açúcar, a mistura de açúcar, leite e gordura, uma bomba, pirulito, bombom, chocolate o dia inteiro. O que é o lanche dessa criança na escola? A alimentação muitas vezes bem deficitária de bons nutrientes. E o que dizer disso no impacto da saúde? Basta ter assim só um pouquinho
de inteligência para a gente admitir que tem alguma coisa que a gente precisa olhar com atenção. E você aí de casa, como é que lida com a alimentação do seu filho? É fácil, difícil? Já implementou alguma mudança, né? É A verdade, gente tem quer saber. surtido alguns efeitos, já tem percebido alguns efeitos aí dessas mudanças que você fez na alimentação? Compartilha com a gente. Ou, não, eu preciso mudar, mas estou sentindo a dificuldade aqui ou ali. Compartilha com a gente aí no 12983150249. Fica à vontade, tá? Participe. Esperamos você. E olha, a gente quer falar sério com vocês sobre esse assunto porque consideramos a importância dele, já que a alimentação na infância é um dos pilares mais importantes para o crescimento saudável das crianças, seja no desenvolvimento físico, cognitivo e até emocional. Mas no Brasil, os dados mais recentes acendem um sinal de alerta. Cerca de 25% das calorias consumidas por crianças menores de 5 anos vêm de alimentos ultraprocessados, ou seja, produtos cheios de aditivos, como corantes e aromatizantes que passam por vários processos industriais e estão ligados a diversas doenças. E o cenário fica ainda mais preocupante quando olhamos para a faixa etária de 2 a 5 anos. Aí, essa proporção sobe para 30%. Esses dados são da primeira edição do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, que ouviu 15 mil famílias brasileiras entre 2019 e 2020. O estudo, coordenado pelo Ministério da Saúde, também revelou que a metade das crianças dessa faixa etária não come frutas todos os dias e que 3 em cada 5 consomem açúcar diariamente. A boa notícia é que pequenas mudanças no dia a dia já ajudam bastante. O quanto mais cedo começarmos, melhor. Afinal, o paladar também se educa e o exemplo dentro de casa conta muito nessa jornada. É verdade, hein? E a gente começa a trazer ali até alguns questionamentos, né? E agora, como é que eu vou fazer para cuidar da saúde? Parece algo tão complicado, tão caro, mas calma, calma aí, porque a gente tem uma resposta que é muito antiga e cada vez mais atual também, né? É o uso do quê? Dos chamados 8 remédios naturais. Um conjunto de hábitos que promovem qualidade de vida, prevenção de doenças e bem-estar físico e emocional também. São algumas atitudes simples do dia a dia, mas com grande impacto no corpo e também aqui, ó, na nossa mente. Vamos dar uma olhadinha mais de perto, como é que isso funciona? Eu tenho aqui na TV esses 8 remédios naturais que a gente pode fazer uso deles diariamente. Pois é, olha aqui, ó, nós contamos com o quê? Alimentação saudável. Pois é, que tal aí aproveitar já e dar uma mudadinha na alimentação que talvez está um pouquinho deficiente. Hoje no programa a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ah, mas é caro e tal. Calma, a gente vai trazer alguns métodos aí simples, inclusive tem até o Brasil mesmo, né? Trazendo ali uma cartilha, trazendo alguns alimentos, algumas receitas também baratas que você pode fazer na sua casa, tá bom? Exercício físico está à disposição de todo mundo, né? Ah, não consigo pagar academia, mas você tem uma rua aí na sua casa, não tem não? Para caminhar um pouquinho. Água também importante, mais de 70% aí do nosso corpo é formado por água, líquidos. Luz solar, eu sei que agora no friozinho é um pouquinho mais complicado, né? A gente abrir as janelas e tudo mais, mas é bom a gente aproveitar a luz solar. Vitamina D faz uma diferença tremenda para nossa vida aí, viu? Para a saúde, para o bem-estar, para aquela sensação boa. Temperança, o equilíbrio, gente, o equilíbrio em tudo. Nem de mais, nem de menos, o equilíbrio, como isso, com a ajuda de Deus, Ele pode ajudar a gente nesse equilíbrio. O ar puro, respirar sempre ar puro, descansar as horas ideais aí, né? Inclusive, um dia na semana Deus trouxe para você não precisar ficar se preocupando com o trabalho, com estudos, com isso ou com aquilo. Você descansar a sua mente, o seu corpo e colocando nas mãos de Deus a sua família, mas não é só o descanso, é um trabalho que você faz nesse dia que traz um descanso aí para a sua mente, para o seu corpo, para tudo, viu? A conexão com o nosso Criador e a confiança em Deus
acima de todas as coisas, essa confiança em Deus que nos ajuda, nos dá certeza de que nós temos um Deus que não criou e apenas abandonou a sua criatura. Não, Ele criou e quer cuidar da gente. Deixou inclusive um manual para nos orientar nesses cuidados que nós temos aí à nossa disposição, tá bom? Essa confiança em Deus faz toda a diferença também, não é não, Darleide? Sim, amigo. E lembrar que quando falamos de temperança e de equilíbrio, não é um pouquinho mal e um pouquinho bom. Não é um pouquinho bem e um pouquinho mal. Não, é daquilo que é bom, você ter também equilíbrio. Ah, sou vegetariano. Ainda assim, você precisa ter equilíbrio. Ah, eu tomo sol, mas precisa ter equilíbrio. É bom, mas precisa saber a hora, a quantidade de tempo. É só para deixar isso muito claro, que vai que, entendi. Temperança, equilíbrio, como um pouquinho mal e um pouquinho bem, um pouquinho bom e um pouquinho mal. Não, e até nessa onda de comer, Darleide, eu com algumas intolerâncias ali que eu tenho, e aí acaba restringindo bastante, né? Aí outro dia minha esposa fez uma sobremesa bem saudável dentro daquilo que eu posso comer. Outro dia não, tem um tempinho, né? Depois que ela foi se adaptando também a fazer essas receitas. Aí quando ela fez, o que eu fiz? Eu comi, passei mal de tanto comer coisa boa. É claro, amigo, Não é? claro. É a temperança, gente, essa até é a o que é prova bom. da é água. A água é maravilhosa, mas você não pode tomar 6, 7 litros de água por dia e achar que vai passar bem. Amores, sou eu quem vou receber a Gabi? Gabi Palma, vem pra cá, a nutricionista convidada do dia, e tem uma história com a gente, sabia? É mesmo, Nós voltamos juntas de Israel quando fomos surpreendidas pela guerra naquele lugar, né? Bem-vinda, meu amor. Obrigada, é um prazer estarmos aqui. Obrigada. Ela estava Gabi, fazendo missão, né, Gabi? Estava fazendo missão num determinado Um grupo de determinada autistas, região. inclusive. Um grupo de autistas, inclusive, em sério? Israel. Quando começaram os bombardeios, a região onde você estava mais próximo do conflito, né? E ela sozinha, e a família entrou em contato com a gente, dizendo, por favor, ajuda minha filha, os amigos, a Gabi tá aí. E então nós nos encontramos, Sim. ela conseguiu vir até o lugar onde nós estávamos e retornamos para casa juntos. É verdade. E já se passaram esse tempo, mas ficamos marcadas nessa história, né? É verdade, foi um prazer te conhecer de perto naquele momento e ver assim a paz que você transmite, então foi uma experiência muito boa. Que linda, meu amor. Você também, um amor. Meu benzinho, conta pra gente quais são os impactos da alimentação, especialmente numa fase da vida em que está a todo vapor o desenvolvimento em todos os sentidos, como no caso as primeiras infâncias. Qual o impacto e dos cuidados que a gente precisa ter nesse sentido? Como vocês trouxeram inicialmente os dados preocupantes do excesso do consumo de produtos ultraprocessados, muitos estudiosos falam alimentos, mas para mim não são alimentos ultraprocessados, são produtos confeccionados pela indústria. E hoje se sabe que esses produtos, o excesso desses produtos impactam tanto nos aspectos físicos, como também nos aspectos comportamentais, cognitivos. Então, quando a gente separa os dois aspectos, os aspectos físicos, a gente analisa ali que, embora sejam crianças super alimentadas com excesso desses produtos, tem uma fome oculta ali por trás. Porque são produtos que têm uma alta densidade calórica, mas entregam poucos nutrientes, que é uma faixa de oportunidade de 0 a 6 anos, que a gente diz que é uma janela de oportunidade. Então, são produtos baixos em fibras, baixos em ômega 3, alto em gordura saturada, em aditivos químicos, que vão trazer essa desnutrição em uma janela que é super importante para o desenvolvimento lá na frente, na adolescência e na fase adulta. Quer dizer que se essa janela não for aproveitada devidamente, vai fazer falta lá nas demais fases, como até na adolescência. Há impactos da própria inteligência, da capacidade de cognição, que torna-se mais baixa por falta de nutrientes. Seria mais ou menos isso. Sim, Ou exatamente isso. Sim, exatamente. Infelizmente, quando a gente não tem um olhar mais integral sobre o que são deficiências nutricionais, quais são os impactos, se isso não é ajustado na alimentação, até mesmo na suplementação complementar, essa carência ela vai se prolongar até a fase adulta. Então, muitos, quando fazem exames de sangue, chegam na clínica, no consultório, eu falo, olha, essa carência já vem de 10 anos, 15 anos atrás, que precisa ser cuidada. E aí, os aspectos cognitivos, para a gente concluir essa parte, a gente pensa na falta de concentração,
reter conteúdo, em fazer uma leitura e se lembrar do que leu, explicar o que leu. Isso a gente sabe que esses produtos também alteram a forma como a criança ela vai ter ali as fases de aprendizagem dela. Tem E ela fala tão bem, né? Fala bem, né? Menina, só parado aqui ouvindo, viu? Também. E a gente sabe que tem alguns nutrientes que são realmente essenciais para essa fase, como você comentou. Quais seriam esses principais nutrientes, principalmente na formação, questão da memória, a concentração, que estão, né, em deficiência na vida dessas crianças e possivelmente afetando a vida adulta delas também? Um estudo recente da Universidade Federal de São Paulo, pesquisadores tanto do Departamento de Psicologia e de Nutrição mostraram que 80% das crianças têm deficiência de ferro, que é um mineral muito importante para a oxigenação celular e cerebral. Então, o ferro ele é super importante, a gente encontra no feijão, que é um alimento de baixo custo, que a gente encontra grão de bico, feijão, lentilha, sementes. E é uma briga, às vezes, para a criança comer feijão. Eu quero feijão, eu não quero feijão. Coisa, que né? coisa, hein? E a gente encontra com muita facilidade. Zinco também é um outro mineral importante, que não apenas para a memória, mas também na prevenção de infecções precoces, respiratórias, do sistema gastrointestinal. Ômega 3 também. Então, é muito difícil encontrar crianças que não consomem ali sementes como chia, linhaça, nozes, porque os ultraprocessados ocupam tanto espaço na rotina, perturbam tanto o paladar dessa criança que ela não vai ter vontade ali de consumir nozes, sementes, não vai despertar ali o interesse. Então a gente percebe ali que o ômega 3 é um nutriente muito importante. Agora, Gabi, se nós pensarmos assim numa população que de modo geral não se veja com recursos, não tenha recursos, tanto de conhecimento como também no aspecto econômico, para ter acesso também a uma chia, que é barato, tá? Vale dizer que é barato, de verdade. Mas há sempre uma impressão de que uma alimentação que seja mais rica em nutrientes, que, portanto, mais saudável, pareça ser mais cara. O que você diz, enquanto nutricionista, a respeito disso? Seria um preconceito? Seria uma falta de conhecimento? Como é que a gente pode levar a essa dinâmica de uma mudança da alimentação, considerando também o impacto no bolso? Sim. Muitas vezes a gente pode relacionar uma falta de interesse em fazer cálculos ali, de ver qual é o quilo da semente de chia, comparar talvez com alimentos usuais que acabam sendo mais custosos ali no final do mês para aquela família. A carne, por exemplo, subiu bastante o preço da carne, tanto de frango quanto carne de gado também. E se a gente for fazer esse cálculo... Essas comparações elas são bem reais, infelizmente, mas o papel também ali da família, muito se fala da mulher também, da importância dela de gerenciar a alimentação ali da casa, de fazer um cálculo mesmo. Quantas sementes a gente vai usar naquela semana? Cada pessoa tem que consumir 10 gramas? Se são 3 ali na família, vamos fazer um cálculo de qual é a gramagem que a gente vai usar naquela semana. Então, é realmente sentar, se organizar, fazer lista de compras, ir ali talvez em regiões que tem promoções. Então, a gente sabe que tem regiões, supermercados que tem promoção na semana e que ajuda também ali no final do mês. Então, são estratégias que eu falo muito para os meus pacientes e que funciona, que dá certo. E assim, tem um aspecto da facilidade, né? Culturalmente nós somos ensinados de que é mais fácil fazer um arroz, um feijão, uma carne e ok. Aí pensa-se que uma alimentação que exija alguma mudança ou que seja diferente vai exigir saber mais. Mas, gente, na vida, para tudo que a gente queira progredir, vai exigir conhecimento, vai exigir estudar, planejar, calcular, para que nós que dizemos, eu dou a vida pelos meus filhos, então dê o melhor que você puder em termos de alimentação. Acho que a gente precisa pensar, fazer nessas trocas com mais amor. Eu já volto por aqui, tá, princesa? E meu amigo Abinal Júnior, enquanto eu só dou mais uma vez uma dica para você. Nós estamos falando sobre alimentação e o impacto dela no desenvolvimento das crianças e falando sobre informar, saber, pesquisar, planejar.
E que tal nós planejarmos, pensarmos melhor sobre a nossa intimidade, sobre a vida conjugal e sobre mudanças que precisam ser feitas para que nós tenhamos um relacionamento mais saudável, que nós sejamos mais felizes, que nós estejamos mais desfrutando cada dia mais dos prazeres e das alegrias de um relacionamento feliz, com resposta íntima, sexual, de verdade satisfatória. Nós queremos ajudar você com a revista Sem Tabus, que é um lançamento que chegando. Já são milhares de pessoas recebendo em casa. Já passamos de 20 mil pessoas recebendo a revista Sem Tabus nesses últimos dias. Só falta você. Só falta você. Entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 98244-4449. 98244-4449. Você manda só assim, ó, Sem Tabus, entre família. O pessoal já vai saber. Sem Tabus, entre família. E nós vamos enviar para você pelo correio. Você vai receber um material igualzinho esse aqui, ó, na sua casa, para você folhear. São 7 lições. Ah, e tem mais. Tem alguém aí que está passando por alguma dificuldade com pornografia? Escrevi sobre isso. Inclusive, tem uma das lições que é sobre como sair, como abandonar, como ver-se livre da pornografia. Então, eu convido você tanto a estudar para prevenir, quanto a remediar e sair dessa situação, se for o caso. Pode ser estudado com os filhos, pode ser estudado, claro, a depender da idade, mas de modo que você tenha essa ciência do que é a sexualidade, para que você tenha mais fluidez em dividir com seus filhos, seja crianças, adolescentes, para prevenir. A sexualidade é um assunto de casa. Manda mensagem pra gente no 98244-4449. É isso, aproveita, peça aí, viu? Falta você. Tá esperando o quê para pedir a sua? Aproveita feriado, minha gente, ó. Aproveita. Manda mensagem rapidinho, 1298244-4449. Vamos pro intervalo? Rapidinho, já estamos de volta. De volta entre família, falando sobre alimentação e alguns transtornos, distúrbios, né? Que a má alimentação pode trazer na formação das crianças, levando para a vida adulta também. Eu estava fazendo um cálculo rápido aqui, Darleide. Fala agora ou fala depois, será? A hora que você quiser, amigo. Acho que eu vou falar agora, então, dentro do que a gente está conversando aqui, sobre valores. Né? Até legal. A gente conversou um pouquinho antes ali, né, Gabi? Que o Brasil, ele tem, em 2024, foi lançado, ou melhor, em 2024 completou 10 anos, ou seja, agora completando 11 anos, o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que é um documento oficial do Ministério da Saúde que visa promover a saúde e o bem-estar da população, trazendo custos que com custos baixos você também pode ter uma boa alimentação. Ah, mas minha família é grande e tal. Tem como fazer isso, se a gente fizer o cálculo certinho, como a Gabi bem trouxe ali. E fazendo aqui uma pesquisa rápida, só para a gente ter ideia, com R$1 gasto em produtos naturais, né, alimentos naturais, a comparação entre alimentos naturais e carnes. R$1 você tem 14 gramas de proteína, por exemplo, no feijão. Com R$1 de feijão, você tem 14 gramas de proteína, proporcional ali, né? E se você vai comprar a carne, por exemplo, você precisa, com R$1 você tem 5,8, ou melhor, você precisa gastar R$4,50 para ter 5,8 gramas de proteína. R$4,50. Aí falando sobre fibras, o feijão, por exemplo, com R$1 tem 10 gramas de fibra. Já com a carne, 0 gramas de fibra. E aí, incluindo o ferro também, né? No feijão, por exemplo, 3,5 miligramas de ferro no feijão. E a carne vermelha, por exemplo, tem 0,6 gramas. E o gasto bem mais alto. É bobagem a gente pensar que, não, a carne acaba sendo mais barato do que eu comprar, por exemplo, vem trazendo aqui alguns outros, lentilha, espinafre e tal. Não, gente. Grão de bico, dentre vários outros. Eu acho válido lembrar, até comentava agora há pouco com a Gabi, que tudo é indústria, tudo é financeiro, verdade. Tudo é consumo e nós vamos sendo levados a
muitas vezes até mudar o nosso vocabulário para responder à indústria. Por exemplo, observe que nos últimos tempos nós fomos aprendendo a não mais chamar carne de carne, mas passamos a chamar carne de proteína. A mídia vem nos fazendo chamar carnes de proteína e agora você só escuta falar de proteína. Ou nós comemos proteína ou nós estamos, assim, destruídos. Por que se fala tanto em proteína e deixa-se de falar de outros nutrientes e outros que são tão necessários? Tem a influência dos aspectos da estética, do emagrecimento. A gente sabe que a proteína ela é um nutriente-chave para os processos de emagrecimento porque geram saciedade. Para a construção de músculos também. Isso, e aí isso super elevou. Essa informação ela ficou super valorizada. E aí eu falo isso muito nas minhas mídias sociais. E as fibras? As fibras elas não são faladas em nenhum momento. A gente encontra as fibras 100% numa alimentação baseada em vegetais. E as fibras, elas também ajudam na construção da massa muscular. As fibras, elas alimentam a nossa flora intestinal. E hoje a gente está falando muito sobre os aspectos infantis. E a gente sabe que o intestino da criança é uma construção, organiza essa criança para o futuro. Então, a gente tem que ter cuidado com os excessos de proteína na alimentação e como a indústria vai conduzindo a nossa forma de pensar e escolher a nossa alimentação. Incrível, né? Verdade. Muda até o vocabulário. A aveia, por exemplo, que é um alimento riquíssimo. Super Você paga acessível, R$10 no super quilo da acessível. aveia, o quilo de aveia R$10, que dá para fazer muita coisa com aveia, pão, bolo, tortas, aquele Vitamina. mingauzinho Não, gostoso e com aveia, joga uma canelinha, uma bananinha cortadinha assim, isso. menina, que coisa Comi boa. isso hoje. É? Que gostoso. Hoje eu não comi, Aí eu mas todo pico dia eu como aveia, frutas e- mingau. Mingau não, uma vitamina. E tem o overnight que chama? O mingau da aveia noite. adormecida, É, né? uma aveia que dorme. Com aguinha ali, pá, fica Aguinha, um gostoso. leitinho. Leitinho vegetal. No meu caso, eu uso um leite vegetal. Deixa ali de molhinho à noite com chia, com frutinhas picadas. De Que manhã, delícia. que delicinha. Maravilhoso. Barato. Amores, Barato. mas o que nós estamos propondo é pensar a alimentação e a sua relação com alguns transtornos ou distúrbios, como por exemplo, já falamos o TDAH. Só para eu chamar uma mãe que vai contar da sua experiência, atualiza melhor para a gente, outra vez, impactos alimentação versus alguns dos transtornos. Só para eu linkar com a minha conversa com ela. Rapidamente, a nossa alimentação, tudo que a gente coloca na nossa cavidade oral, a boca, ela chega no intestino. E através da digestão, isso é transformado, cai na corrente sanguínea, se torna sangue. E aí a gente tem as vitaminas e os minerais e tem comunicação com o nosso cérebro. Então, se a gente tem uma alimentação mais anti-inflamatória, mais rica em vegetais, com os nutrientes que eu preciso, ômega 3, zinco, ferro, vitamina D, vitaminas do complexo B, isso vai trazer sinergia e vai melhorar todos os aspectos emocionais e comportamentais dessa criança. Quando eu já tenho uma alimentação fora desse contexto que eu trouxe, uma alimentação mais energética no ponto de vista de calorias, de muito açúcar, muito processado, esse sistema, o sistema nervoso central, ele é enfraquecido. Então, é uma criança que tem uma indisposição, é uma criança irritada, é uma criança que até tem dificuldade de conversar, ter conversas, vocabulários. Então, a gente tem que ter atenção que os dois perfis de alimentação podem influenciar do ponto de vista positivo e negativo. E o que dizer sobre seletividade alimentar? Pais e mães ali de filhos dentro do espectro de autismo vai dizer, mas doutora, o que eu faço? Ele só quer biscoito de morango. O que eu faço? Já volto aí. Eu vou ali primeiro conversar com a mamãe para saber como é que ela tem lidado com isso. Vai ser aqui? Então joga para cá. É a Luciana Couto, que eu fiquei felicíssima de saber da sua participação, meu amor. Saudade de você. Luciana Couto já trabalhou com a gente como jornalista há alguns anos. E aí ela volta para Aracaju, casou, é mãe de 2 filhos. E aí a produção me disse, Darleide, você conhece Luciana Couto? Mas é claro que eu conheço Luciana Couto, maravilhosa. Boa tarde, meu amor. Como você está? Boa tarde, Darlene. Que prazer. É um prazer estar aí com vocês, né, em família, e ouvindo a nossa querida Gabi aí falando sobre alimentação, é um sonho. Me conta, como é a sua jornada aí de maternidade, a seletividade de um dos meninos, como é que você tem lidado com as dificuldades e também encontrando soluções? Isso mesmo. É um desafio enorme.
porque eu tenho 2 filhos, eles têm seletividades. E na fase de alimentação, desde bebezinho, a Maia, pelo menos, né, principalmente, ela tem autismo de nível forte 1, autismo, e também ela tem uma seletividade que nós descobrimos recentemente, há uns 3 anos, porque ela já está com 8 anos, mas desde bebê ela vomitava muito quando a gente começou a introduzir os alimentos e ela vomitava bastante. Então, nessa questão do vômito, a gente ficou preocupado. Nós fomos fazer várias investigações em relação se tinha desvios, né? Para ver se tinha alguma coisa que pudesse ajudar. Se tinha refluxo, se tinha desvio. E aí a gente foi atrás de médicos, ela já passou por gastro, já passou por neuro, já passamos por psiquiatras. E aí uma psiquiatra, ela viu a questão da Maia e nós chegamos a um diagnóstico de seletividade severa e hipersensibilidade, tanto sensorial, olfativa, como no paladar. Então, a gente tem aí até hoje uma dificuldade gigantesca de introduzir alimentos como verduras, como frutas, como legumes na alimentação da Maia. E a base de alimentação da Maia hoje é uma base assim que todo mundo fala, nossa, mas é uma base muito ruim, mas infelizmente é o que a gente consegue com que o organismo dela aceita. Lu, eu já volto aí com você, princesa. Já volto aí com você. Porque você vai falando, você fala tão bem, tão bonito, que a gente fica te ouvindo, mas eu tenho umas curiosidades daqui. Deixa eu vir com a Gabi. Gabi, o que é uma seletividade severa nesse nível? Como que a gente entende o desenvolvimento da criança frente a uma dificuldade tão importante, tão significativa? Infelizmente, com uma seletividade nesse nível forte, a criança ela perde o contato com todas as vitaminas e os minerais que ela precisa para ter o desenvolvimento dela, tanto físico como também cognitivo. E, diante disso, é muito importante que os exames de sangue, B12, vitamina D, ferro, zinco, estejam em dia para fazer uma suplementação complementar. E melhorando os status nutricionais, o apetite dessa criança também melhora. Então pode haver uma melhora nesse quadro severo, apesar de ser severo, ou seja, nós vamos ter que lidar com um desafio absurdo nessa mudança, mas é possível haver um progresso. É possível, faz parte do tratamento, inclusive, fazer correções de vitaminas e minerais do ponto de vista de suplementação. E aí, com isso, precisaria de um pediatra e de um nutricionista especialista nessa área para auxiliar a mãe, para auxiliar os cuidadores ali nessa questão. E aí tem estratégias que a gente faz também que eu gosto de usar, embora o meu público não é tão direcionado para como da filha da Luciana, que a gente fala que é estratégia de encadeamento de alimentos, onde a gente vai trabalhando os processos, talvez ali, é uma criança que aceita arroz, então a gente vai trabalhar com cores próximas, couve-flor, chuchu, a gente vai inserindo em preparos que essa criança ela goste, com cores semelhantes, e a gente vai trabalhando o encadeamento de alimentos. Então, são estratégias que funcionam. Mas por que a cor? Porque a seletividade da criança não tem a ver só com o sabor, tem a ver com o que ela enxerga ali do alimento? Tem a ver com os aspectos sensoriais, como ela sente, então textura, a cor do alimento, o odor do alimento, o sabor do alimento. Então, é um contexto, é um caso complexo, mas que tem formas da gente trabalhar e a família precisa ter muita paciência, não desistir, que o processo às vezes é de 1 ano, de 2 anos de tratamento. Uau! Lu, como é que tem sido aí para você? Exatamente, Darleide. Vendo ela falando, a gente já tem 8 anos, né, em busca de profissionais para que a gente consiga melhorar essa qualidade de alimentação da Maia. E uma grande dificuldade que nós temos aqui no estado de Sergipe é de encontrar nutricionistas especialistas para que a gente consiga. Nós já passamos por 5 e nós não conseguimos ainda chegar
a uma terapia adequada. Ela já faz terapias, né? Acompanhamento, já tem 3 anos que nós já estamos fazendo acompanhamentos com fono, com terapia ocupacional, com psicólogo. Mas aí a terapia nutricional seria muito importante para a gente potencializar essa chegada, né, de novos alimentos, porque muitos alimentos ela não conseguia nem chegar perto, porque ela vomitava, eu fazendo em casa o almoço, cozinhando, ela já vomitava com o cheiro. Então, desde pequenininha, ela passou por um processo, justamente na pandemia, foi onde eu pedia muito a Deus, falava, Senhor, me ajuda, como que eu devo fazer? Porque era angustiante para mim passar por isso, vendo ela vomitando toda hora, ela vomitava água, então era muito difícil. E assim, quando a gente faz muitas questões de idas, né, para ver a questão do sangue, para ver a questão das vitaminas, e quando a gente vai fazer e os médicos veem os resultados dela, é aí que entra também um processo de milagre. Que todos os médicos que veem os exames da Maia falam bem assim, ela é um milagre. Porque uma criança que não se alimenta da forma como deveria e não precisa de reposições, ela é um milagre. Então, assim, eu agradeço a Deus todos os dias pelo cuidado que Deus tem com ela, com nossa família, sabe? Ah, que Puxa linda. vida, lindo Deus te demais. abençoe, meu amor. Imagino como mãe, todos nós certamente imaginamos o quanto é desafiador para você como mãe, você e o seu marido também. E por isso você se emociona e a gente se emociona junto de ver o agir de Deus diante das nossas impossibilidades, um corpo que não está sendo nutrido devidamente, mas tem o mover de Deus, o agir de Deus no socorro de uma mãe, de um pai em necessidade de ver o seu filho viver. Um beijo, saudade de Exatamente. você, que Deus Beijo. abençoe você e sua Obrigada família. por essa oportunidade, que assim, são relatos, eu acredito que famílias, né, passam com muitas outras experiências que possam, assim, ter experiências também como essa e que esses relatos possam ajudar essas outras famílias, né, que passam por experiências também assim. E que é muito individual. Cada criança autista, cada criança que tem um espectro, ela tem a sua individualidade e é muito específico, né? A gente não tem como falar, ah, é assim, tem que ser assim, é tratado dessa forma. Não, cada uma é única e é muito específico, então a gente precisa ter muita paciência. Nós já estamos aí em um longo processo de buscas, de melhora, mas assim, para ela é muito difícil, a gente precisa entender, compreender o porquê, como direcionar, e aí a família toda é envolvida nesse direcionamento. E desde já agradeço por esse programa e por essas informações que são essenciais para que a gente acolha melhor, porque são tantas famílias sofrendo por falta, né, de empatia, de acolhimento em relação a essas várias, né, questões do espectro do autismo e também das seletividades e do TDAH, enfim, de todas esses transtornos que a gente vem tendo mais acesso à informação. Um beijo, meu amor. Deus te abençoe, você e sua família. Beijo. Muito obrigada por sua participação. Obrigado, Luciana. Obrigado mesmo. E eu acredito que, sim, acendeu uma luz na cabeça de muitos pais ou cuidadores nesse momento, compreendendo um pouquinho mais do que talvez estava vivendo, viu o caso aqui da Luciana e pensou, puxa, pode ser isso então. Talvez, através desse programa, você está conseguindo descobrir algumas situações aí que seu filho, sua filha ou você mesmo tem enfrentado e não sabia, talvez como a Luciana buscou alguns médicos e diagnósticos e nada. E esse programa está ajudando você e muitas outras pessoas, porque os Anjos da Esperança têm feito com que, tem nos ajudado a fazer programas como esse acontecer. Muito obrigado, Anjos da Esperança. Você viu a Luciana falando ali? Obrigado por esse programa, obrigado. E a gente agradece a você que tem nos ajudado, porque a Rede Novo Tempo como um todo ela é mantida por doações. Cada programa que a gente faz aqui é através de muita oração,
através de doações e, claro, sempre debaixo da graça de Deus. Então, obrigado você que sente o toque no seu coração para ajudar a Rede Novo Tempo a continuar mantendo programas como esse, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Quer fazer a sua doação também? Quer fazer com que a gente consiga chegar mais longe e produzir mais programas como esse? Então, você pode fazer a sua doação agora mesmo, através do nosso Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. E o valor, Abinal, é você quem define, é entre você e Deus. Conversa com Deus, conversa com a sua família, faça um propósito, um pacto aí com Deus de fazer as suas doações, tá bom? Repetindo a chave Pix, que já aparece aqui na sua tela também, anjos@novotempo.com. Faça a sua doação de qualquer valor, certo? Vamos para aquele intervalo? Quando você aproveita, abre o aplicativo do banco, faz o seu Pix, a gente vai para o intervalo e já estamos de volta. Tá fazendo o que no feriado, acompanhando o seu Entre Família? Que coisa boa! Que Deus abençoe a você. Obrigada pelo carinho, pela audiência. E daqui nós não queremos ficar só no falatório, apesar de que no falatório é que a gente aprende, é que a gente divide, é que a gente faz trocas, mas a gente quer também materializar essa nossa comunicação, fazendo chegar até você a revista Sem Tabus. É a mais novinha, é o meu bebezinho, feliz da vida de vê-lo chegar à vida de muitas pessoas. Milhares e milhares de pessoas já pediram. Eu disse e repito, só falta você. Do que se trata a revista Sem Tabus, Darleide? Estou chegando agora, não estou sabendo. No dia a dia não tive tempo de ouvi-los falar sobre o Sem Tabus. Primeiro, eu fui produtora e apresentadora do programa Sem Tabus aqui na Novo Tempo e na Rádio Novo Tempo por 7 anos. Falando de quê, minha gente? Intimidade, sexualidade, relacionamento, prazeres, alegrias e os desafios envolvidos também no relacionamento sexual. E aí, nós trouxemos de volta o Sem Tabus, agora em forma de revista. 7 lições para você pensar sobre prazer e propósito, sobre intimidade, sobre homem e mulher, encontrar o seu prazer em conjunto, homem e mulher oferecendo um ao outro as possibilidades de, nesse encontro, viverem a intimidade de maneira plena, como Deus pensou para nós. Isso tudo com base na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, o casamento aparece como símbolo, a intimidade aparece como símbolo da nossa relação com Deus, sabia? Então nós vamos falar sobre casamento, intimidade, nesse foco. E ainda separei um bom material aqui sobre pornografia. Ah, Darleide, vamos dar atenção para prevenir, falando sobre sexualidade com seus filhos, cuidando de você e do seu marido, ou você já está enfrentando uma dificuldade com o seu marido, você viu que ele acessa pornografia, ele tem medo, não sabe como falar, mas você viu, vamos abrir a questão, vamos conversar. Aqui não é só apontar o dedo, é a gente tratar da questão como precisa ser tratada. E escrevi uma das lições sobre como sair da pornografia, como abandonar a pornografia. Estes e outros assuntos que passeiam pela revista Sem Tabus pode chegar até você. O que precisa fazer? Vai pagar? Não vai pagar. Tem boleto junto? Não tem boleto junto. Não tem um pedidinho de oferta? Não tem, meu amor. Você só precisa fazer um movimento agora. Mandar uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp. 98244 4449. O nosso DDD é o 12, WhatsApp 98244 4449. Manda uma mensagem agora, só assim, Sem Tabus, Entre Família. E aí nós vamos só resolver esse momento com você, mandando um link para encher o cadastro. É muito fácil, muito rápido e você vai receber em casa pelo correio. Combinado assim? Vou repetir só mais uma vez, uma chance. 98244 4449. Nosso momento na prática, aqui no Entre Família, sinais que vêm do prato. É o tema do nosso Na Prática de hoje, que a gente vai buscando aqui antes. Final, eu queria dizer uma coisa. Isso. Sabe que eu estava lendo no histórico, no briefing da Luciana e dos seus filhos, que participou agora aqui com a gente, e ela diz que a Maia, que tem a seletividade mais severa, ela progrediu e aprendeu a comer macarrão, mas só com água e óleo e sal, assim, não pode ter outra coisa. Ovo, pão de queijo, pão francês, maçã e laranja. Aí a Gabi fala assim, tá vendo? É um conjunto de alimentos que tem praticamente a mesma cor, que era o que você dizia sobre esse cuidado de introduzir alimentos próximos, até mesmo na cor. É uma estratégia. E o menininho, que é o Heitor, ele aprendeu a comer, ele nunca teve a dificuldade em vomitar,
mas ele aprendeu a comer frutas, vegetais e legumes crocantes. Não pode ser molinho, tem que ser crocante. E ela não dá para ele nenhum tipo de bebida energética, é super cuidadosa com isso também e tem sido um progresso após o outro. É só para confirmar o que você tinha dito dessa estratégia de aproximar os alimentos, até mesmo pensando na cor, no cheiro, no sabor. E a Maia também não vomita mais, tá, pessoal? Já progrediu também nessa terapia. Beijo mais uma vez. Vamos lá? Pois é. Vamos lá, interessantíssimo isso, né? Sinais que vêm do prato. E a gente começa já trazendo aqui, ó, sobre o TDAH. Corantes artificiais, açúcar e aditivos. O que isso tem relação com o TDAH, Gabi? Vamos conversar? Os aditivos químicos, então adoçantes, realçadores de sabor, o que traz pigmento ali para as balas, para o macarrão instantâneo, os iogurtes. Tudo isso prejudica a flora intestinal dessa criança. Hoje, os estudiosos vêm mostrando que o intestino, a composição desse intestino é o eixo do corpo humano por conta dos micro-organismos. E esses micro-organismos desregulados por conta de açúcar, por conta de aditivos químicos, faz uma alteração do eixo intestino-cérebro, aumentando a neuroinflamação. E aí, o que é a neuroinflamação? É a inflamação no sistema nervoso central, seja no cérebro e em outras regiões também. E aí, isso traz ali uma excitação, às vezes agressividade, oscilação de humor, dificuldade de se concentrar. Então, infelizmente, esses corantes aí que são muito atrativos para as crianças têm essa relação negativa para o TDAH. Aí eu fico pensando, alguém vai levar o seu filho ao médico, vai fazer os exames, e aí os exames geralmente têm ali aquele padrãozinho, aquelas referências básicas e aceitas no mundo, penso eu. E eles, não, tá tudo bem. Ele come tudo de corante, bala, sorvete, mas o menino tá ótimo. Aquelas referências, já tem algum questionamento em relação a elas? Tem o que se espera que fosse melhor? Porque é o que se vê muito, assim, come... Aí o exame bate e diz que o menino está muito saudável. Você olha assim, tá mesmo? Sim. Os valores de referência, eles norteiam muito na conduta médica e nutricional para saber se aquele paciente tem doença, mas não analisa qual é a longevidade desse paciente dentro desse valor desse exame. Então, hoje, dentro da nutrição funcional e da medicina funcional, a gente sabe que tem valores funcionais de B12, de zinco, de vitamina D, que vai funcionar melhor, não vai servir para suprir necessidades vitais. Vai funcionar, vai te deixar ali numa performance melhor, seja de cognição, seja física. Então, hoje a gente sabe que existem formas da gente melhorar e otimizar esses valores. Puxa vida, e às vezes a criança não vive agitada e não é um transtorno, uma coisa ou outra, e sim esses alimentos energéticos demais, né? Eu até estava dando uma olhadinha e tem alguns alimentos corantes, né? Como a Dalila até comentou um pouquinho antes. O programa está correndo e ele está estudando. E vou pesquisando aqui e buscando informações, né? Inclusive agrotóxicos e muitas outras coisas que em outros países no mundo, às vezes, não é utilizado, mas infelizmente aqui no Brasil ainda é permitido e traz grandes prejuízos à saúde, né? Principalmente nessas balinhas de goma, que a gente vê muito, né? Que está ali nos corredores, chegando no final já do caixa do supermercado, ali do lado que você mais vê é isso, aqueles corantes, aqueles produtos com muitos corantes, estimulantes, que são cancerígenos, que são, enfim, terríveis, mas que são comercializados, infelizmente. Pensa bem. Gabi, ajuda a gente a pensar. A criança toma de manhã um achocolatado. Tá, não estamos mais tratando da seletividade, a gente está falando agora da educação. E mesmo para quem tenha dificuldade, como nós vimos no caso anterior citado pela própria mãe, o seu enfrentamento, ainda assim há que se recorrer a uma terapia que vai introduzir mais outros alimentos com o passar do tempo pacientemente. Mas vamos pensar assim de modo global. A criança toma pela manhã um achocolatado. Significa dizer bastante açúcar, gordura, corantes, muitas vezes nem é chocolate, é um sabor chocolate qualquer coisa. E todos os conservantes, etc., numa caixinha, numa latinha, o que seja. Um pão branco, portanto com baixo valor nutricional, uma manteiga, mais gordura. Aí essa criança come isso, sem uma fruta, sem uma fibra, ela vai para a escola.
o comportamento dessa criança pode ser mudado, pode ser afetado por essa alimentação, sim ou não? Como é que essa criança se comporta e se comportaria diferente se ela tivesse comido um outro tipo de alimento? Aí chega na escola, a professora fica louca da vida, essas crianças não param. E aí diz assim, não, mas não tem nada a ver. Para ela ficar quieta, dá-lhe uma fatia de bolo com cobertura de chocolate, uma ganache da vida. Dá para ela um pirulito para ela ficar quieta. Quer dizer, o que a gente está fazendo com essa criança? Essa associação de açúcar, de gordura, hiperestimula o cérebro. Então, é uma criança que ela vai ter muita dificuldade de ficar sentada, parada, prestar atenção, reter o conteúdo que precisa. É claro que existem personalidades, Claro. E a gente não pode tirar isso do E jogo. ninguém quer uma porque- criancinha caladinha, quietinha assim. Isso. Porque essa criança está meio doentinha, né? Porque criança é para ter energia, criança é para verdade. brincar. Isso. Mas tem comportamentos que excedem e aí a gente observa que não é um padrão, né, que não é o adequado. Então tem relação, infelizmente. E aí, pensando em substituições, é importante até trazer como substituir. Eu gosto de fazer muito a transição do leite de vaca com bebidas vegetais, então leite de amêndoas, de coco. Às vezes a criança ela toma de manhã um achocolatado. Ou mesmo café. Tem muitas crianças pequenininhas que Isso. tomam café de manhãzinha já. Isso. E aí, muitas vezes eu falo, olha mãe, se eu tirar tudo aqui, vai dar confusão. Vamos começar então com o leite. Então, se ela usa 160 ml, vamos tirar 60 ml do leite de vaca, incluir um leite vegetal e manter a base do leite de vaca aí. Até a gente Olha. conseguir semanalmente reduzindo as proporções e a criança ela aceitar ali um volume total de um leite mais vegetal. Vamos partir para o achocolatado? Vamos pensar ali num cacau mais puro ou, por favor, vamos retirar esse cacau e colocar uma fruta, fazer uma vitamina, fazer um mingau, trocar esse pão, colocar um pão integral ou mais frutas. Às vezes nem precisaria de tanto pão, mas mais frutas que é bem melhor também, pensando ali na parte de glúten. Para crianças com TDAH, a gente sabe que o excesso de glúten também não é E interessante. dá para fazer preparados com a própria fruta, como o mingauzinho, como a vitamina, como uma panquequinha de banana, de maçã, de maçã. ameixa. É. De aveia, bate ali aveia com facinho, banana, gente, garanto, aqui, ó, é faz uma facinho. panquequinha simples. De manhã a gente faz isso, às vezes ali, ó, amassa a banana, mistura na panqueca, umas E coisinhas às tal. vezes faz. pela manhã é mais corrido, à noite se organiza. É. Essa aveia adormecida, o overnight, dá para fazer à noite, no dia seguinte finaliza com as frutas picadas, vitamina, shake. Às vezes a criança vai ter mais fome com uma vitamina pobre em nutrientes, agregar mais fibra ali para ela sustentar ali até o próximo do Que lanche tipo no de- intervalo. Que tipo de fibra? Aveia, A própria aveia, né? né? As sementes que dá para a gente colocar. As frutas têm, As já terão. frutas as também frutas. têm fibras. E sabe uma coisa assim, às vezes também há dificuldade. O que eu passo no pão da criança? Se não manteiga, se não o quê? Gente, você pode fazer, e a Gabi pode me corrigir, mas de preferência não. Você pode fazer de qualquer coisa um patê. Sim. É uma cenoura que sobrou cozida de ontem. Você bate aquilo um pouquinho verdade. de azeite, um limão, bate aquilo, fica uma pastinha maravilhosa. Sobrou feijão. Outro dia eu fiz uma pasta de feijão. E não era nem feijão branco, era feijão, sabe? Desse clarinho. Bati com limãozinho, com temperinho, com salzinho, um pouco de azeite, Perfeito. bati. Fez uma pasta no pão. Coisa mais basiquinha e gostosa. E até Vai se me gosta de uma corrigir? coisinha. Tá ótimo, E a- tá ótimo. Castanhas também. Castanhas. Então, deixar de molho a castanha de caju, a amêndoas Amo. e associar com uma cenoura cozida e aí bater e fazer um patezinho, ou tomate assado, ou tomate fresco. coisa. Fica maravilhoso. E até se gosta de uma coisinha mais doce, uma geleiazinha sem açúcar Geleia mesmo, de né? frutas, que dá Fruta, pra fazer em daquela casa. reduzida ali, fica gostoso. O abacaxi, né? Ele bem cozidinho, reduzido, dá pra fazer Ixi, negocinho Tem muita gostoso coisa. demais. É só criatividade, e realmente sentar e se organizar e decidir. O poder da decisão. Tem um verso que me acompanha, eu já disse aqui, vou dizer outras milhares de vezes, que é assim, paz na terra entre os homens de boa vontade. Se a gente tiver boa vontade, Isso é a verdade. gente faz acontecer. Vamos a mais uma aqui? Mas a vida é corrida, é tudo agitado. Mas é mesmo. Mas se tem filhos, a gente precisa, né? Diz Tirar um tudo. tempinho pra isso. Não é, amigo? E esse aqui, ó, distúrbio do sono. Puxa vida, a ingestão de cafeína, foi até o que a gente comentou ali mais cedo, né? Que às vezes a criança toma de manhã um leitinho com café, aí à tarde também um café e tal, ou outros estimulantes como chocolate, refrigerante. Eu fiquei de cara quando eu vi outro dia, trabalhava num comércio que em frente a uma lanchonete, que as crianças iam para a escola,
Aí as crianças indo para a escola, paravam naquela lanchonete, compravam uma latinha de energético, ia para a escola tomando energético. Agora eu fico pensando nos professores que vão receber essas crianças que cedo. Crianças, o quê? 13 anos, eu acredito que 13 anos ou até menos de 13 anos, com a latinha de energético, umas garrinhas assim, né? Tomando, porque é legal, indo para a escola tomando energético de manhã, pode, gente. não Que pode. é isso? E eu até vi outro, essa semana passada mesmo no mercado, uma menina, devia ter acho que 10 anos ou menos até, pai, eu quero um energético lá, não sei o quê. E aí o pai tentando explicar para a criança que, ou era pai ou era tio, não lembro agora, dizer, não, o energético não vou comprar. E a moça que estava atendendo ali no caixa, ela falou, energético eu já tomei antes por um bom tempo, me deu problema de coração, não sei o que, eu tomava direto e não recomendo você tomar não. Ela falando para a menina e o pai. Vendo a história de um não era bom. ator que ficou recentemente 5 dias internado com oscilação cardíaca, não sei se é desfibrilando, e assim, muito mal de tanto. Ele tomava 2 litros de energético por dia. Aí você diz, não, mas ele só toma uma latinha, mas é uma criança, é um adolescente. Não pode, gente, doutora. E aí essa janela de oportunidade, que é a infância de 0 a 6 anos, mas a gente pode colocar até a adolescência, uma janela de oportunidade. Crianças e adolescentes que fazem consumo desses produtos vão levar para a fase adulta e vão se perdurar até ter problemas muito maiores, que as consequências que os distúrbios do sono trazem para essa pessoa. A gente sabe que o sono ele é fundamental para a recuperação cerebral. Aí você junta, uma cafeína com uma tela o dia inteiro. Jogos, uma hiperestimulação. Essa criança não vai ter sossego e nem vai dar sossego para ninguém, minha gente. Ou a gente toma as rédeas disto, ou a gente precisa se dar conta de que nós fracassamos, de colocamos filhos no mundo, mas não estamos considerando o que está acontecendo com eles. Junta telas, com a hiperestimulação envolvida ali, como jogos, muitas cores, muito brilho, muito hiperestímulo. E mais cafeína envolvida com todas as outras faltas, também as faltas nutricionais, é uma bomba. Porque aumentou o diagnóstico. TDAH. Às vezes não é TDAH, às vezes é uma falta de correção do estilo de vida dessa criança, para ela acalmar, para ela sossegar a pobrezinha. Exatamente. Mas enfim. Tem mais uma questão aqui, olha, para a gente observar. Ansiedade e irritabilidade. Crianças ansiosas, irritadas por excesso de açúcar. É isso a relação que há do açúcar com o comportamento e a emoção da criança? Olhando essa tela aqui, que delícia. A gente vê, uau, que gostoso. E quando vê frutas, prefiro esse daqui. Um estudo, mais uma vez, da Universidade de São Paulo, a USP, com os pesquisadores de nutrição e psicologia, eles fizeram um estudo de controle, onde eles colocaram ali grupos de crianças de 6 a 11 anos, e aí eles identificaram que o excesso de açúcar precoce nessa fase aumentaram o risco ali da criança ter irritabilidade, ansiedade e distúrbios emocionais, como a depressão. E o ponto bem complicado do açúcar é que a gente entra em um ciclo, porque o açúcar ele aumenta a expressão de dopamina, que é um neurotransmissor voltado para a recompensa, para o prazer, e é muito rápido a produção que o açúcar traz na nossa corrente sanguínea, no sistema nervoso central, e a gente entra nesse ciclo que toda hora o nosso corpo vem pedindo açúcar, e para a gente bloquear, a gente precisa entrar com uma alimentação ali anti-inflamatória, colocar mais frutas para o corpo ele pedir menos açúcar. E é bem complexo. É complexo, ao mesmo tempo que fica fácil de a gente entender a relação que há entre o que se come e o que se sente, como se comporta, como se vive. Né? Quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse, comam isto, isto e isto. Quando um criador diz à sua criatura o tipo de alimento que ele precisa comer, é porque o criador sabe que isso está na base da sua estrutura de vida. Então vem Satanás e diz, não, olha, come aqui, um negocinho, é gostoso. Um é o criador e o outro é o destruidor.
A quem importa que nossos filhos tenham tanto transtorno, tanta dificuldade em se comportar, em se relacionar, em aprender, em ter bom juízo, boa cognição, boa inteligência? A quem você pensa que essa área pertence? Ao criador ou ao destruidor? O alimento que o seu filho tem para si, dado por nós adultos, movidos por uma indústria caríssima e que compra farmácia, compra profissionais, compra indústria de alimento e assim fica em torno uma da outra. A quem serve? Ao destruidor ou ao criador? O que você come é para construir ou para destruir? Pensa nisso. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com essa conversa boa, séria e necessária para que a gente continue pensando a vida. Nós vamos e voltamos enquanto você também pode aproveitar e dizer assim, quer saber? É verdade, eu vou entregar a minha vida ao Criador para que o Criador me ensine como viver. Manda sua mensagem para a gente no 12 98244 4449 e garante a sua revista Sem Tabus. A sexualidade, ela é dada pelo Criador. Cabe ao destruidor, portanto, destruí-la. A quem você vai entregar a sua intimidade, seu relacionamento e sua vida? Liga pra gente, ou melhor, manda sua mensagem no nosso WhatsApp e receba em casa, sem pagar nada por isso, sem tabus. Até já, meus amores. De volta e caminhando já para o finalzinho aqui do nosso Entre Família, mas calma, tem muita coisa boa para rolar por aqui ainda, inclusive a sua interação daqui a pouquinho aqui no Entre Família. E esse assunto de hoje, a gente falando sobre alimentação, olha, eu confesso que já estava mudando algumas coisinhas, mas agora estou vendo que eu preciso mudar muitas outras também e já comecei agora, tá bom? Agora mesmo aqui na minha cabeça e vou colocando em prática para algumas mudanças acontecerem. Por quê? Essa máquina humana, o nosso corpo, que Deus criou com tanta perfeição, precisa de extremo cuidado. E é o que a gente traz para você no Mais Info NT Play. Pode rodar. Pois é, Mais Info NT Play, o que a gente traz para você? A gente traz a máquina humana. Você já assistiu esse documentário produzido pela TV Novo Tempo? Pois é, esse documentário, A Máquina Humana, Teru Gouveia, junto com Gisela Maldonato, elas que prepararam a revista A Máquina Humana, fizeram também um documentário falando sobre o nosso corpo, comparando essa máquina humana criada por Deus, perfeita, com um carro, por exemplo, que tem o tipo de óleo ideal para funcionar corretamente, tem o tipo de combustível ideal também, tem o movimento que ele precisa fazer, porque um bom carro paradinho na garagem vai estragar, vai enferrujar. Ele não foi feito para ficar parado na garagem, assim como nós também. Ele não foi feito para ficar parado só em casa ou no trabalho. Não, tem que movimentar. Quanto mais movimenta, mais vai rodando o óleo. É ou não é? O carro, por exemplo, roda o óleo, o combustível e vai fazendo uma troca ali. Gente, sensacional, viu? E eu trago para você essa dica, NT Play. Se você não baixou o aplicativo ainda, baixe o aplicativo NT Play para o seu celular, para a sua televisão, para os smartphones, para quem tem as Smart TVs, pode baixar direto na TV e assistir uma variedade de programas, inclusive entre família, viu? Mas a dica de hoje é a máquina humana, essa máquina perfeita aí, ó, o documentário tá aqui para você, A Máquina Humana. É incrível, sensacional, muito aprendizado. Então não perca tempo, corra agora já para uma das suas lojinhas aí de baixar aplicativo e baixa. Ah, Binal, eu não consigo, então assiste no YouTube. Tem no YouTube lá o canal do NT Play, você pode assistir A Máquina Humana, essa é a minha indicação para você assistir hoje, tá bom? Aproveita, assista hoje, feriado, tá junto com a família aí, coloca para todo mundo ver junto, tá? Fica bem do ladinho ali daquela moça simpática. Isso, do lado dessa moça simpática aqui, ó, tava diferente, cabelo curtinho, né? O cabelo aqui já não é mais o mesmo. Verdade. Aqui, ó, documentário A Máquina Humana, Teru Gouveia, A Máquina Humana também, e vem trazendo vários conteúdos. Acabou de assistir o conteúdo ali da Máquina Humana, assiste Consultório de Família, vai intercalando. Acabou, assiste o Entre Família, tem aqui, ó, claramente. E, gente, tem tanta coisa boa lá. Conteúdo para as crianças também, tá? Conteúdo de qualidade, conteúdo bom. Tem ali Ih, fugiu o nome agora.
Esse da Superlupa, lembrei. É tão bom Superlupa, demais. Puxa Muito vida. criativo. Superlupa, Tia Cecel, Maravilhoso. vários outros conteúdos mais aí também para a família toda. Aproveita, baixe, tá bom? Bora com interações, é isso, produção? Vamos, meus amores. Interação agora. Vem cá, Vamos joga lá. na tela pra Gabi responder tudo. Tudo. Né, Gabi? Gabriela Vamos lá. Palma, nutricionista convidada de hoje, vai responder para Cleide. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O difícil é a tarde. rotina. A gente trabalha o dia todo. Aí chega a noite, cansado. A criança tá com fome. Se você não dá logo o que ela gosta, começa a birra. Aí fica difícil insistir no saudável. É verdade, a gente acolhe a sua queixa, a gente entende a sua queixa, legitimamos a sua queixa, porque ela é de fato legítima, uma queixa legítima. Mas, porém, contudo, todavia, como diria Rui Barbosa. E aí, Gabi? É a Cleide que Cleide. trouxe essa pergunta. O nosso estilo alimentar, ele conduz as nossas escolhas iniciais. Então, a gente tem que mudar essas escolhas alimentares antes de chegar o cansaço. Então, ter itens prontos ali na geladeira, as frutas picadas, às vezes um caldo pronto ali de lentilha, de ervilha, deixar esses itens preparados. No momento a gente conversou ali no momento inicial sobre organizar a rotina, organização, ter lista de compras, ter cardápio da semana. Isso gera um certo trabalho? Gera, mas é um trabalho que no final vai dar certo, vai funcionar ali para ela. Então, Cleide, coloque aí essas dicas em dia. E ela disse ali algo que a gente precisa dar uma atenção. Se você não dá logo o que ela gosta, quer dizer, essa criança está reinando em casa, verdade. ela está muito senhora de si, diz, eu quero, dá essa impressão. Eu disse assim, o que ela gosta? O que ela gosta, em alguma instância, ela aprendeu a gostar onde? Estes alimentos dos quais ela gosta, tem em casa, não tem? É tanto que você logo dá. Significa dizer que essa reforma não deva ser só em relação à criança. Todos vocês precisam fazer uma reforma no que diz respeito aos alimentos postos à mesa. Não é isso? Não é a família toda que se corrige, tá, meu amor? Mas eu entendo a sua dificuldade. No entanto, se a gente diz, eu dou a vida pelos meus filhos, essa vida precisa abarcar o que eu ponho no prato. Também, conscientemente, ensinar a criança. Às vezes a gente pensa também que a criança fica alheia. Sentar, dar aulinha, explicar para ela, ler uma história, educar a criança. Entende? Vamos mais uma aqui. Tem mais. É a Simone. Simone diz o seguinte, boa tarde, meu filho torce o nariz para tudo que é verdura. Só quer saber de batata frita, macarrão. Já tentei de tudo. Até inventar, até inventar nomes engraçados para os legumes, mas não vai. Aí é que tá, né? O que a Darley tinha falado. Quem que traz a batata frita para dentro de casa? Ah, deve ter sido aquele tio inconveniente, deve ter sido a vovó que furou a bolha. Vamos dizer que não foi papai e mamãe. Eu conheço um menino, agora já tá um rapaz, né? Mas quando era pequeno, só comia, era arroz e nuggets. Uau. Só a comida era arroz e nuggets, só isso. Outra coisa não comia. Ali. Como é que reeduca ou educa? A reeducação começa com a família, com os pais, com os cuidadores. Não sei qual é a faixa etária aí do seu filho, Simone, mas a gente sabe que eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos e a gente vê que a criança, ela faz o que os pais ou os cuidadores estão fazendo. Então, dá uma olhada na sua alimentação, do seu esposo, ou se não tem um esposo, da sua mesmo, dos cuidadores que ficam ali, tem um acesso maior com essa criança, então tem uma reeducação aí familiar. E aí a gente trouxe aquela parte de trazer alimentos próximos de cores, talvez ali é uma estratégia que dá pra gente fazer, é um macarrão, agregue verduras, coloque uma verdura em um alimento preferido dessa criança e todos da família, todos da casa precisam participar desse processo, não só o filho. Sabe uma estratégia também que faz muita diferença em termos de educação? É levar a criança à cozinha para que ela prepare alimentos, porque ela vai ter prazer em comer aquilo que ela ajudou a fazer ou ela mesma aprende a fazer. Então, esse movimento de ensinar a criança, de inseri-la no universo da comida, vai fazer a diferença. Diferente de ela ficar só esperando o que mamãe faz, o que papai faz, ou traz, ou compra, pronto. E até lá em casa, algumas estratégias que a gente usa, não quer isso, não quer aquilo, a gente coloca no arroz.
né? Cenoura, por exemplo. É uma coisa que meu filho crua, ele não é muito chegado. Mas na farofa, a gente faz ali aquela farofa. E aí farofa É o farofeiro. farofeiro. Farofa é o negócio, a gente coloca ali várias coisas que ele não gosta de comer separadamente, a gente coloca na farofa e no arroz também. Né, o arroz a gente conseguiu ali no arroz colocar a cenoura, aí ele come. Aí vai colocando um brócolizinho bem picadinho junto. Não, come aí que tá gostoso e tal. Aí ele vai comendo. Beleza, taca farofa em tudo, né? Que legal. É muito legal. Essa estratégia. Você No em feijão algum momento também. falou de feijão, aí você falou agora de novo. Como é aquele truquezinho para o feijão ter o ferro melhor absorvido por quem come? Põe beterraba. O que é aquele truque que eu não lembro direito? Sim, associar fontes de vitamina C para auxiliar na absorção do ferro. Por sua vez, a beterraba, ela vai atrapalhar a absorção do ferro porque a beterraba tem bastante oxalato, que é um Então, um não usar nutriente. beterraba no feijão. Não usar no feijão. A cenoura, associar ali por cima um limãozinho espremido ou uma fruta de sobremesa. Então, a vitamina C, ela melhora a absorção do ferro ali presente nos feijões. Sensacional. Amo limão. E beterraba a gente colocava, então vamos tirar. Todos A gente os achava dias. A gente, a tem gente que ter achava cuidado que era- com aquilo que é todos os dias. Uma beterraba 2 vezes na semana, mas os outros dias teve uma expressão certo. maior de vitamina C, vai equilibrar, vai dar Legal, tudo uma certo. cenoura então vale também, né? Muito bom. Interessante. Vamos lá, mais uma agora é da Camila. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Minha Camila. filha só quer comer se for do jeito dela. Que menina de personalidade. Se a cenoura estiver dura, não come. Se estiver verde no prato, empurra. Cheguei a bater. Ai, que bom que é no liquidificador. Achei que era na menina. Pra esconder, acredita? Come isso daqui! Ufa. Cheguei a bater, come! Ai, sim, é muito complicado porque a refeição ela se torna um momento muito desagradável. Então a criança ela já tem uma dificuldade dela que precisa ser trabalhada com a parte de terapia alimentar, com o nutricionista e tem também ali a atenção dos cuidadores dessa mãe. Então a criança ela vai ter mais dificuldade ainda, porque a mãe fica muito preocupada com essa seletividade. Então, tem que avaliar muitos pontos aí dessa pergunta. Mas Como também, saber o que é seletividade e o que é frescurinha? Tem mas a como gente saber também, essas mas coisas? a gente também, que é gente grande, a gente A gente também tem umas também tem uma frescurinhas. Não é? dificuldade. Sim, A gente tem umas sim. dificuldadinhas, não é tudo que come. Por exemplo, Sim. aquele sim. negócio que Deus criou o tomate, Giló? o giló. Deus criou o tomate, quem criou o giló. Dá pra mim, né? Nós Eu temos amargo pra por mim. isso que nós temos vários alimentos, porque 2 de 10 a gente não vai gostar, mas ali o restante a gente gosta. Então a gente tem uma eu tenho um paleta. amigo que ele disse que não gosta de pipoca. Eu diminuo, meu termômetro de amizade, meu amizodômetro caiu. Porque assim, eu não confio muito numa pessoa que não gosta de pipoca. Eu desconfio muito, né? Mas enfim, não gosta. E ele não tem nenhum transtorno, nenhuma dificuldade, só não gosta. Não é raro uma pessoa que não gosta de pipoca, ela é esquisita. Vamos a mais uma interação. Vem pra cá. Que mais? Elaine diz assim, oi Elaine. Oi. Aqui em casa a regra é, tem que experimentar tudo. Se não gostar, tudo bem, mas tem que provar. Com isso, eles acabaram se acostumando e hoje comem de tudo. Olha só, Legal, que bacana. experimentar. É uma das coisas que a gente tem colocado bastante lá em casa também. Ah, não gosto, você já comeu? Não. Então você vai experimentar? Não quero. Não, experimenta. Eu lembrei de uma família de influencer lá de Brasília, a Maju, a Lulu, e eu não lembro o nome do pai. São maravilhosos. Lindos. E aí tem o João Vicente também, o bebezinho. A gente fala como se fosse da família, porque a gente não conhece pessoalmente. E aí eles fazem desafio com a Lulu de experimentar novos alimentos. Comidas amargas, azedas, frutas diferentes, assim. Isso é estimular o paladar da criança a ter contato com outros sabores e se permitir comê-los, né? Mas alguns deles a Lulu não gostei, mas se familiarizou. E é um Isso legal. processo divertido, porque os pais não estão forçando Não. de experimentar. Todos estão na brincadeira, então isso é muito bacana. Legal. Legal. Muito obrigada, viu? Quando voltamos de Israel, você era noiva, agora você é uma senhora casada. Parabéns, Deus te abençoe, muito obrigada pela fluidez, estava aqui elogiando a maneira de ela transmitir, muito conhecimento, muita satisfação receber um profissional assim como você. Deus te abençoe, obrigada. Muito obrigada pelo convite, espero voltar com outros assuntos. É um Com prazer certeza, estarmos a gente também aqui espera. juntos e ampliar, né, essa informação que é muito valiosa e no dia a dia se passa ali. Tá ali, ó, Nutri.Gabriela Palma. Meus amores, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo:
Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Esse qualquer outra coisa inclui-se educar para a glória de Deus, ensinar para a glória de Deus, cozinhar para a glória de Deus, pôr o alimento, por mais simples que seja, aliás, deve ser o alimento simples no prato, que seja para a glória de Deus. Afinal, nós não estamos criando filhos para que eles sejam apenas saudáveis, apenas bem desenvolvidos, apenas por serem e serem. Nós estamos sendo pais e mães, educadores de uma geração que nós cremos serão cheios do Espírito Santo, como está escrito em Joel, capítulo 2, verso 28. Que nossos jovens sonharão, nossos velhos terão visões, mas nossos filhos estão na profecia como quem será instrumento da glória de Deus para anunciar a volta de Jesus. Olha o caminho que a gente precisa fazer. O que eu estou pondo no prato, apesar das dificuldades, apesar das particularidades, da singularidade, dos desafios, como frente aos transtornos diversos e suas demandas que são bastante exigentes, nós não podemos perder de vista. Nós estamos criando filhos para a glória de Deus no tempo do fim. Quer comais, quer bebais, quer entregue a seu filho, o que quer que seja, para que os nutra, lembre-se que você está nutrindo uma mente que há de glorificar a Deus em saber que são filhos de Deus e vieram a existir para representá-lo na terra. Pais e mães, não é comer por comer, beber por beber, vestir por vestir. É ser e viver para a glória de Deus. E que Deus nos abençoe e nos ajude em nossos desafios. Que ajude a você, pai e mãe, a viverem essas dificuldades, os desafios, mas como disse a Luciana em seu testemunho, apesar dos pesares, ela se emociona em ver que o seu filho tem sido visitado por Deus e tem sido para a glória dele a sua vida. Um beijo, muito obrigada por estar com a gente hoje, não é, Binal? Verdade, obrigado, gente. Obrigado por mais um Entre Família, obrigado aos Anjos da Esperança. E não esqueça, amanhã, sexta-feira, também tem Entre Família por aqui. Vamos falar sobre casamento, a moda antiga e casamentos modernos, né? O que tem mudado em algumas relações aí e o que tem que permanecer sempre nesse contexto aí também, viu? Vida de Saúde coladinho com a gente, falando sobre como melhorar a circulação sanguínea. Legal, hein? Não perca Vida e Saúde também. Até amanhã. Beijo, meus amores, Valeu, e gente. até amanhã. Tchau.